vamos fechando os nossos olhos, abrindo nossos corações, fazendo uma respiração profunda e silenciosa, nos deixando envolver pelas energias deste ambiente, preparado desde as primeiras horas do dia para nos receber com a paz, com amor, que possamos sentir a presença doce e meiga de Jesus neste ambiente, nos envolvendo, nos tranquilizando e agradecendo a Jesus por este envolvimento. Queremos também dizer que o Evangelho da noite de hoje possa vir como um bálsamo esclarecedor em nossas mentes e em nossos corações, fortalecendo a fé, a caridade e o amor. E assim vamos envolver a nossa irmã Gislaine, que trará os ensinamentos na noite de hoje. Ser conosco amigos espirituais, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Nós vamos dar andamento então ao estudo do livro Fonte Viva, e hoje nós vamos falar da lição 22, intitulada A Retribuição. E Emmanuel vai buscar então no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27, a inspiração dessa mensagem. E esse versículo diz: Pedro disse a Jesus: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Para a gente entender melhor, com mais profundidade essa lição, eu sugiro que a gente retorne um pouquinho nesse mesmo capítulo, lá no versículo 16, para a gente entender o que aconteceu antes que Pedro fez essa pergunta para Jesus. Então, a partir do versículo 16, Mateus nos coloca: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aqui vamos pensar que a vida eterna que esse jovem estava querendo alcançar é o reino de Deus, o reino de paz, de amor dentro da gente. Por quê? Porque a vida eterna todos nós temos, indistintamente. Todos nós somos espíritos eternos. Então a gente já conseguiu a vida eterna. Mas o que esse jovem está querendo dizer é como ele alcançaria o reino de Deus. E aí Jesus responde a ele, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E aqui outro ensinamento do mestre, Mas cada palavrinha que ele nos fala tem todo um ensinamento. Jesus quis dizer que a bondade suprema vem de Deus. Então, que mediante isso, ele não se sente à vontade de ser chamado bom. Não, bom é meu Pai. Todos nós, inclusive Jesus se coloca como estando no caminho da bondade. Se a gente, vamos supor, lá no dia, se a gente faz uns 5 minutos de bondade, Jesus já devia fazer umas 23 horas e 59 minutos de bondade, nem assim ele queria se achar bom, até pela humildade que ele tem. E Jesus continua então: Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí João perguntou: Mas quais mandamentos? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não
dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Então aqui a gente vê que o jovem era uma pessoa religiosa, que conhecia os mandamentos de Moisés, né, que tinha sido criado, né, num berço, numa família que valorizava os ensinamentos de Moisés. E aí Jesus responde: se queres ser perfeito, e aí, olha que importante, se queres ser perfeito, quer dizer que nós somos perfectíveis, nós vamos ser perfeitos um dia, né? Vai depender de cada um de nós o nosso esforço nessa caminhada. Então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus, ele conhecia muito bem aquele jovem, como ele conhece a cada um de nós, e sabia que a dificuldade dele era justamente o apego aos bens materiais, o apego à matéria, né? E que a mensagem, por que ele fez essa proposta? Porque ele queria que ele entendesse que ele precisava desapegar da matéria, né? Ao contrário do que parece, né, os bens materiais não é pecado. Tá? O que nos prejudica com relação aos bens materiais? É o que nós fazemos com ele. É a gente usar só no benefício próprio, né, ou da família, ou a gente utilizar em benefício de todos aqueles que nos rodeiam. Essa é a grande diferença. E Jesus continuando, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui vamos só fazer um parênteses com relação a esse camelo, né? Esse camelo é o camelo animal. Aquela corda grossa que prende os barcos, né? Que em hebraico é camilo, escreve igual com K, só que é camilo. Só que na tradução, na escrita, foi traduzido como camelo, né? Então, vamos tirar essa coisa do animal e vamos pensar numa corda bem grossa passando no buraco da agulha. Alguns estudos também falam que a agulha seria um lugar, uma porta bem estreita nas entradas de Jerusalém. Só que, pelos estudos bíblicos que eu pesquisei, essa porta ela foi criada, ela foi construída depois da época de Jesus. Então, não seria essa versão, que seria uma porta estreita. Então, é mais a questão da corda mesmo, pelos estudos que eu fiz. Mas, então, por que será, então, que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus? E aí, vamos pensar, o que é uma pessoa rica? É uma pessoa que tem muitas posses, que possui muito dinheiro, muitas propriedades, né? Carro, sei lá o que for. Essa pessoa tem muitas coisas, muitos bens materiais. Então, isso é a pessoa rica. Quando a gente pensa em alguém rico, a gente pensa, né, nisso. Só que aí, a riqueza, na verdade, o que ela é?
Deus coloca nas nossas mãos para que a gente multiplique esses talentos. Em que sentido? Em benefícios que esse talento venha a conceder para aqueles que estão à nossa volta. Quando a gente entende que isso é um talento dado por Deus, a gente entende também que não é nosso, tá? Não é meu, é um empréstimo que Deus colocou em minhas mãos para que eu possa ajudar as pessoas que estão à minha volta. Quando eu entendo isso, eu não sou mais rico. Eu sou um depositário de Deus. Então, um rico, aquele que acha que tem mesmo, que é tudo dele, não vai entrar nunca no reino dos céus. Mas aquele que tem propriedades em seu nome, mas que entende que aquilo foi confiado a ele como um talento e que ele precisa trabalhar da melhor forma possível, esse vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele vai construir com esse tesouro o tesouro que a traça não corrói, que são os bens, né? As boas atitudes, as boas ações que ele vai fazer. Então, é esse sentido que Jesus nos coloca. E continuando então, e seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Querendo dizer o que para a gente? Que se a gente vive voltado para os interesses materiais, pelos interesses do mundo, pelos interesses mundanos, realmente vai ser muito difícil. Mas a partir do momento que a gente se volta para os interesses de Deus, aí sim a gente passa a buscar o reino de Deus. E aí sim a gente se salva, né? No sentido de, né, que essa coisa de salvar, né? Se a gente for lá no dicionário, salvar é você sair de um lugar de perigo e ir para um lugar seguro, né? Então a gente se salva, a gente sai daquele lugar, daquela condição que está nos prendendo ao materialismo e vai para uma condição em que a gente encontra Deus. E aí então a gente chega no momento em que Pedro pergunta, né? E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Né? Porque ao contrário do jovem rico, os apóstolos deixaram tudo e seguiram Jesus, né? E Pedro estava preocupado: o que eu ganho com isso? Né? Deixei tudo lá. Igual a gente, né? A gente tem muito aquela coisa da barganha, né? Eu vou levar os alimentos lá para a cesta básica. Então chega ali na porta: espiritualidade, estou aqui, trouxe 1 quilo de feijão. Tá vendo? Né? Vai vir fazer o café da manhã, Deus, estou aqui, estou trabalhando, você está vendo? Eu estou trabalhando. Vê aí se, né, o que dá para mandar de retribuição. Ou pior ainda, né? Eu já fiz isso lá no começo. Assim, Deus, é o seguinte: estou jogando na Mega Sena, naquela época lá era do Loteria Federal, né? Estou jogando aqui, e assim, se eu ganhar, eu vou construir um orfanato para 100 crianças. Enorme. Entendeu? Um monte de gente aqui já tem. Ou então vou construir um asilo. Construir um asilo que, nossa, né?
quantos velhinhos aí precisando. Mas, ó, se eu ganhar, eu vou construir. E aí eu pergunto, será que pelo menos uma vez por mês, durante uma horinha, a gente vai lá no orfanato brincar com as crianças? Porque, assim, não precisa de dinheiro nenhum. Tá, sei lá, condução do ônibus. Vamos lá. Né? Uma passagem de ônibus. Aí você vai lá e passa uma horinha lá com as crianças. A gente faz isso. E lá no asilo, cantando para os velhinhos, que adoram a música. Uma vez por mês. Então, se a gente não faz um pouquinho, a gente não vai fazer muito também, né? E Jesus sabe disso. Aí por isso que a gente não é. Não é verdade? E então Jesus continua. E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono de sua glória, e também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Quer dizer que aquele que segue Jesus, que pratica os seus ensinamentos, na regeneração, quer dizer, quando a gente trouxer o Evangelho para dentro de nós vamos estar regenerados no momento que a gente fizer isso. As nossas vidas vão se alinhar com as leis divinas. E as leis divinas vão utilizar de nós como instrumento da fraternidade e do amor. Que é exatamente o que rege o universo, né? O amor rege o universo. Então, essa é a trajetória. E ele continua, né? E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pais, irmãs, ou mulheres, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui Jesus faz uma metáfora, né? E volta novamente na questão da vida eterna, quando ele conversou com um jovem rico lá, né? E nós que somos seres eternos, somos espíritos eternos, a gente age como seres eternos? Ou a gente age pensando só nessa vidinha que nós estamos tendo aqui, né? No imediatismo, né? Precisamos pensar sobre isso. E aí, quando Jesus fala nessa questão de deixar irmãs, mães, pais, filhos, parece estranho na fala de Jesus essa questão, né? As casas e as terras, a gente até já entendeu, são bens materiais, que a gente tem que desapegar. Mas e as pessoas? O problema é que a gente se apega às pessoas também, né? Mas aí vocês falam, não, mas para aí, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus filhos, né? Mas o que é amor e o que é apego? Porque o apego aprisiona e o amor liberta. E a gente, se a gente pensar no nosso espírito, é como se fosse um ator. E os diversos papéis que a gente representa nas diversas encarnações que a gente tem, né? Uma hora eu sou a mãe do Lucas, eu estou a mãe do Lucas, né? Estou a esposa do Eduardo, mas eu não sou nem a mãe nem a esposa. Porque nesta vida eu estou Gislene. E a gente se apega demais a estes papéis. E não pode ser assim. O que Jesus está querendo nos dizer é exatamente: desapega
desapegue dos teus papéis. Eu vou contar uma historinha que aconteceu para vocês. Minha mãe, que já faleceu há 19 anos, depois de um tempo, ela foi fundadora dessa casa, então ela tinha, né, já um esclarecimento muito grande. E depois de pouco tempo que ela tinha se encarnado, eu vim passar uma orientação aqui com o Dr. Edmundo, e eu tive a imensa alegria dela vir falar comigo, né? Nossa, chorei até não poder mais, enfim. E quando ela se despediu de mim, ela se despediu de mim e me chamou de irmã. Gente, eu morrer. E como assim? Como assim, irmã? Minha mãe. É minha mãe. Não quero ficar sem mãe. Né? E olha que foi difícil eu entender isso aqui. Né? Porque enquanto ela estava aqui, ela era minha mãe. Mas agora ela é minha irmã. Em Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Né? Isso é difícil, gente. É muito difícil isso. Esse desapego do papel. Ela continua me amando do mesmo jeito. Eu continuo amando ela da mesma forma. Mas só que na próxima encarnação ela pode ser minha filha. Pode ser minha irmã. E pode ser meu marido, né? Porque cada hora a gente tem um jeito. Então, é esse desapego dos papéis. É nós todos entendermos que somos uma família universal. Somos todos irmãos. Difícil. Faz muito pouco tempo que eu consegui trabalhar essa questão. Mas, enfim. Então, quando Jesus coloca isso aqui, ele já dá uma dica para Pedro, que olha, não é a retribuição que vocês vão ter, não é material. Não vem desse mundo e não é matéria. Então, Emmanuel vem nos esclarecer que retribuição é essa. Então, vamos para a mensagem de Emmanuel. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, derrama silenciosa através da própria vida. Então, a gente chega em qualquer religião que seja, né? A gente já espera receber alguma retribuição, nem que for uma cura, né? Alguma coisa a gente espera receber em retribuição. E quando a gente lê o nosso lar, que a gente conhece o tal do bônus hora, né? Que é a moeda lá da colônia espiritual do nosso lar, que André Luiz nos traz. Aí tudo que a gente faz aqui, a gente já está pensando, não, como é que está a minha poupança de bônus hora lá, né? Porque eu já sou espírita, então eu já vou pular para o nosso lar e já vou ter uma continha lá, né, gente? Difícil. Mas Emmanuel continua. Quem recebe o grão maduro após a colheita? O triturador, que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva na farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. E que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Então, Emmanuel nos mostra aqui que o nosso propósito é servir. Que a gente passa por várias transformações, algumas doloridas, e no final, para quê? Para a gente receber a graça de servir. Essa é a nossa retribuição. Emmanuel continua. Não se formam cristãos para a dor dos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Então a gente não vai se cobrir de glória, de riqueza, de poder, de nada.
a gente só vai aprender a servir, né? Aprender a ajudar os nossos irmãos. O que vocês acham que os espíritos de luz fazem? Esses todos que estão aqui, vocês não estão vendo, eu também não estou vendo, mas tenho certeza que estão. O que vocês acham que eles fazem o tempo inteiro? Trabalham. Aqui, acima da nossa casa, no plano espiritual, tem um hospital imenso, diversos andares, diversas macas, com irmãos nossos que precisam de um socorro. E o que eles fazem? Trabalham diuturnamente. E trabalham de cara fechada? Não. Trabalham com sorriso no rosto. Por quê? Pelo prazer de servir. Acham que estão trabalhando muito? Não. Acham que trabalham pouco. Porque o descanso que hoje a gente precisa é do corpo físico. A gente precisa dar um tempo para o nosso espírito, porque ele não aguenta ficar aqui dentro o tempo inteiro. Então a gente dá um tempo para eles, por isso que a gente precisa desse descanso. Né? Mas o espírito, conforme ele vai evoluindo, não precisa mais de descanso. É trabalho. Trabalho o tempo todo. Emmanuel continua. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos se partiram a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e de ser-lhes úteis. Com Cristo é diferente. A gente não recebe nada de material. E conforme a gente vai se aprofundando nos ensinamentos, o que a gente vai entendendo? Fora da caridade não há salvação. Que devemos fazer bem sem olhar a quem. Que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Que devemos fazer o outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E o que significa tudo isso? Servir. Né? Fazer o bem, servir o nosso próximo. Simão Pedro, que desejou saber quem seria a recompensa pela adesão à boa nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangida, até um sacrifício extremo. Nenhum discípulo de Jesus era perfeito. Jesus podia ter mandado 12 anjos reencarnados aqui, vocês vão ser meus apóstolos, então quando eu chegar lá, vocês se juntam a mim e beleza. Não, a gente não ia se identificar com nenhum anjo. Já com os apóstolos a gente se identifica. Ele quis mostrar para a gente que qualquer um de nós, com todas as nossas imperfeições, a gente pode, a partir de hoje, começar a trabalhar na esfera do Mestre, a trazer os ensinamentos para dentro do seu coração, né? Como aconteceu com os discípulos. E Simão Pedro, especificamente, ele era bravo, ele era nervoso. Jesus, às vezes, tinha que chamar a atenção dele, né? Cortou a orelha lá do soldado, lá no Monte das Oliveiras. O que Jesus falou? Pedro, não é a sua espada, não é isso que eu te ensinei. E olha que eles já estavam 3 anos juntos. Não é isso que eu te ensinei. Se acalma. Pedro era nervoso, igual a gente, né? E ele também era impulsivo, era impetuoso. Imagina, mestre, eu jamais vou te trair. E aí Jesus, Pedro. O dia não vai nem amanhecer e você vai me negar, não é uma vez, mas são 3 vezes. Imagina. E, na verdade, quando Pedro pronunciou a terceira negação, é que ele compreendeu toda a mensagem do Mestre. E foi nesse momento que ele começou a sua jornada de renúncia, de fé,
de amor à humanidade. Foi nesse momento que a fichinha caiu. E nós? E nós? Simão Pedro também morreu crucificado. Só que ele não se achou digno de morrer crucificado como Jesus. Ele pediu para virar a cruz de ponta cabeça. Porque se Jesus morreu crucificado em pé, eu vou ser. Não, vira de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer com Jesus. Né? Então é aquela transformação, aquela que a gente precisa. Né? E finalizando então, senão agora já vou cortar 5 minutos aqui. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebestes do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então, quando a gente se devota aos ensinamentos de Jesus, que a gente traz aqui para dentro mesmo, a gente vai se desapegando de toda a matéria, de todo, né, das pessoas, dos papéis que a gente vive, né? Porque muitas vezes a gente é tão grudado nas pessoas que a gente desencarna e não consegue seguir a nossa trajetória, porque a gente quer saber, mas e lá como é que fica? E meus bens, como é que vai dividir? Com o que vai ficar? Desapega. Segue a caminhada. Jesus é por todos nós. Deus é Pai de todos nós. Cada um tem o seu direcionamento. Né? Cada um tem a sua trajetória. Terminou a sua trajetória aqui, segue. Vai chegar um momento que você vai ter a condição de ajudar os que estão aqui. Ótimo, ajude. Né? Mas sem mais esse sentimento do apego. E aí, conforme a gente vai se desapegando e trazendo os ensinamentos de Jesus para dentro de nós, a gente vai conhecendo a felicidade real. O que é mesmo essa felicidade real? O reino de Deus, né, que o jovem lá estava buscando. É a honra de ajudar, né, a prerrogativa, o direito especial de entender e a glória de servir. Essa é a maior retribuição que a gente pode receber do Mestre trabalhando na sua seara. A glória de servir. Né? Que a gente leve conosco, né, no nosso coração, qual a retribuição que a gente espera. Né? Por estarmos aqui hoje, no sábado à noite, né, ouvindo a mensagem do Mestre. Por quê? Porque a gente espera. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Gislene, pelas palavras do ensinamento de Jesus. E vamos assim, mais uma vez, fechando os nossos olhos, abrindo nossos corações, elevando assim o nosso pensamento ao mais alto, ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pelas bênçãos que recebemos nesta casa, pelo nosso familiar, agradecendo pelo Evangelho que nos envolveu, que possamos trilhar esses ensinamentos de luz. Aí, nessa mesma sintonia, agradecer também pelas bênçãos recebidas nesta noite, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, que possamos caminhar seguindo os mandamentos do Cristo e que Ele possa nos fortalecer e nos envolver em pessoas melhores, trilhando, galgando
degraus mais altos. Mestre Jesus, caminhe sempre conosco, iluminando a nossa caminhada, e que possamos, nesta noite, nos voltar para dentro de nós e agradecer por tanto que recebemos desse Cristo, pela oportunidade da reencarnação, pelos bálsamos recebidos nesta casa e esses amigos espirituais que nos envolveram neste manto de amor e paz. E assim possamos voltar aos nossos lares munidos desta paz e que tenhamos uma semana repleta de boas surpresas e de alegrias por cada dia que o Mestre nos concede. Que assim seja, graças a Deus.